Nós estamos nessa série Vida no Evangelho. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Vamos fazer a leitura? A Bíblia nos diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o teu leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Você já ouviu falar naquele ditado assim, ó: quanto mais conheço os homens, mais gosto dos meus cachorros. Quanto mais conheço os homens, mais gosto dos meus cachorros. A primeira vez que eu ouvi essa afirmação, eu não sei se essa afirmação é antiga, eu não sei de quando ela surgiu, mas a primeira vez que eu ouvi essa afirmação foi de um rapaz chamado Rogério, que não é o nosso Rogério, os Rogério que tem por aqui, no Big Brother Brasil, em que o João Willis estava lá. E no momento que ele foi eliminado, ele levanta essa afirmação. Naquela época eu ainda assistia Big Brother. E não havia sido liberto. E quando eu ouvia aquela fala, eu achei aquilo interessante, achei aquilo bonito, engraçadinho, porque a gente estava ali naquela... Existe uma trama meio novelística, né, vamos dizer assim, no Big Brother, e aí eu ouvi essa frase pela primeira vez, daí por diante, muitas pessoas, quando elas se decepcionavam com o outro ser humano, ou se decepcionam com o outro, ela fala: quanto mais conheço os homens, mais eu gosto dos meus cachorros, ou dos meus gatos, ou dos meus animais, ou das minhas coisas. E aí eu fico pensando essa semana, quando eu refletia sobre esse texto de João 5, eu fiquei pensando, de que forma que nós podemos nos conhecer melhor? O ser humano, ele carece de um autoconhecimento, de uma autoanálise. Dizia Sócrates numa frase emblemática dele: conheça-te
a ti mesmo. E talvez a gente pense assim, essas frases meio soltas de Sócrates, não tem, meio desconexa com a realidade, mas essas afirmações, elas fazem parte da nossa vida como um todo, e nós precisamos nos conhecer. Agora, depois que o homem caiu lá no Éden, qualquer tentativa nossa de tentar nos conhecer por nós mesmos é uma tentativa equivocada, porque nós nunca teremos uma percepção de quem nós somos a partir de uma análise feita a partir de nós mesmos. O ser humano, ele só pode se conhecer e saber quem ele realmente é se ele for perguntar para quem o fez, para quem o criou, para quem o gerou, para quem o formou. O ser humano ele só será conhecido na sua inteireza, em toda a sua essência e percepção de vontades, gostos e preferências, se for perguntado para quem o fez. Porque somente quem o fez consegue e tem isenção ou abstração, vamos dizer assim, de poder olhar para o objeto criado e perceber o que ele é. Ou melhor, perceber no que ele se tornou, uma vez que Deus, quando criou o homem, disse, não peque, não coma desse fruto. E o homem, depois que comeu, se tornou aquilo que Deus falou que ele iria se tornar. Ou seja, para nós conhecermos a nós mesmos, nós precisamos olhar para Deus e perguntar, Senhor, quem sou eu? Para nós conhecermos o ser humano, nós não conseguiremos descobrir quem é o ser humano se nós formos na psicologia positiva. Porque ela desenha um homem muito bom. Apenas com alguns percentuais de corrupção. Mas o que a Bíblia manifesta a respeito da realidade do ser humano? Esse texto talvez nos traz algumas verdades a respeito do ser humano. E o que está acontecendo aqui? Eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta. Em João capítulo 5, Jesus havia acabado de curar o filho do oficial do rei. E aqui agora nós estamos no capítulo 5, iniciando uma nova trajetória no Evangelho de João. Do capítulo de 1 ao 4, o testemunho de Jesus por João Batista é evidente. Jesus mostra a sua missão de forma abrangente. Começa os seus sinais, ele havia feito 2 sinais já em Caná da Galileia, a transformação de água em vinho, e depois a cura do filho de um oficial de um rei, também de Caná da Galileia, lá da Galileia. E depois disso começaremos a enxergar um bloco do capítulo 5 ao capítulo 7, onde Jesus, está diante de um momento de oposição, pessoas que agora vão se opor veementemente a Jesus, acabou a festa, acabou a graça, agora tem pessoas que vão perseguir Jesus mais veementemente, vão persegui-lo, e é nesse momento também que o ministério de Jesus começará também a crescer, e Jesus começará a realizar mais sinais, Jesus vai começar a fazer mais obras, e também ele vai trazer mais palavras profundas, até o final do capítulo 7, lá no versículo 52. O que acontece aqui? De forma muito rápida, esses 3 capítulos, 5, 6 e 7, ele registra algumas mudanças no ministério de Jesus. A primeira controvérsia está aqui nesse texto que nós encontramos. A primeira controvérsia, se você olhar no versículo 9, começa a primeira controvérsia contra os fariseus, que estavam preocupados com o dia de sábado, e Jesus estava curando no dia de sábado, promovendo aquilo que eles diziam de trabalho no dia de sábado, porque aquele paralítico podia até andar, mas carregar o leito que ele havia 38 anos que ele vinha montado nele, não. Pode até andar, mas carregar a cama que ele estava vivendo a vida inteira, aí também já é demais. E Jesus começa a ter sua primeira controvérsia aqui no capítulo 5. Se você andar um pouco aí na sua Bíblia, lá no capítulo 6, 66, formando a ideia do 666, a ideia de que 666, algumas pessoas usam isso como marca da besta, aqueles que gostam de
de fantasiar esse número, que não é literal, coisa nenhuma no Apocalipse, não é literal. Mas uma coisa curiosa é que o capítulo 6, verso 66 de João, fala daqueles que estavam abandonando Jesus. Eles abandonaram Jesus. Pessoas que eram seus discípulos, não os apóstolos, estavam abandonando ele porque o discurso dele começou a ficar mais duro. O discurso de Jesus fala assim: olha, você tem que abandonar você, meu querido. Você tem que tomar uma decisão. Você lembra lá quando eu disse, lá no início, que o tema os 3 temas da carta do Evangelho de João é mostrar o quanto Jesus é importante para a humanidade inteira, fazer com que você tome uma decisão por Jesus e aperfeiçoar aqueles que dizem crer em Jesus. A pegar aquele, tá bom, você crê, então vamos lá, vamos para a prática disso. Se você não negar pai e mãe, bens, finanças e coisas, você não é digno de mim. Você está entendendo? Se você não abandonar conceitozinhos de criança, de quando você foi, de religião, se você não abandonar isso, você não é digno de mim. Você está me entendendo? Jesus começa esses discursos que iam na raiz das pessoas. Eram nesses momentos que Jesus começava com discursos como a fala dele para o jovem rico, a parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 9, verso 23 ao 27, quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. É nesse momento que Jesus começa a separar o joio do trigo, a quem realmente crer de verdade. É nesse momento que Jesus começa. E aí no capítulo 6, verso 66, começa a dizer que as pessoas começaram a abandonar Jesus, porque esse discurso era muito pesado. Eles queriam um negócio mais assim, bênção mesmo, eles queriam ser abençoados, e Jesus não estava com esse nível de compromisso. E aí, se você caminhar um pouco, lá no capítulo 7, Jesus começa a ser acusado. Olha do que acusaram Jesus lá no verso 20 do capítulo 7. Olha a perseguição. Falaram que Jesus tinha demônio. É pelos demônios que você está expulsando demônio. Por Beelzebu que você expulsa demônios. Começaram a acusar, acusação contra Jesus. Autoridades, em meio à profunda confusão das massas, tentam prender Jesus no versículo 30 do capítulo 7. Só que eles não têm sucesso. O versículo 45 ou 52 mostra que não conseguiram prender Jesus naquele momento. E durante todo esse clamor, todos esses barulhos, cresce o ministério de Jesus. Jesus revela-se progressivamente como obediente filho de Deus, como que é o seu Pai. E lá no finalzinho, lá no capítulo 5, vai nos mostrar isso, que ele é o obediente. E se você olhar em todo esse bloco, é justamente do capítulo 5 ao 7 que Jesus é apresentado como o pão da vida. É do capítulo 5 ao 7 que Jesus é apresentado como um verdadeiro maná, que pôde dar vida ao mundo, e é só ele que pode dar vida. Jesus é apresentado como aquele que pode prover água do Espírito que sacia a sede, lá em João capítulo 7, verso 37 ao 39. Só que nós iniciamos aqui no capítulo 5, e o capítulo 5 está trazendo verdades a respeito do ser humano numa cura de um homem que havia 38 anos que estava enfermo. Havia 38 anos que ele não andava. Se era paralisia, é o que é o mais óbvio, nós não podemos definir literalmente. Mas ele não andava, ele padecia de uma enfermidade há 38 anos. E o que acontece nesse cenário todo? Nessa narração dessa história? Jesus chega diante desse cenário e tinha um lugar chamado Porta das Ovelhas, que era chamado Porta das Ovelhas, e tinha um tanque chamado em hebraico Betesda, que era um lugar de paz ou um lugar de cura para eles. E eles olham, e havia uma crença naquele lugar de que supostamente um anjo descia do céu, agitava as águas e o primeiro, e tinha que ser o primeiro, não podia ser o segundo, terceiro, quarto, tinha que ser o primeiro que fosse impactado por aquelas águas, ou banhado, ou chapiscado por aquelas águas, aquela pessoa seria curada. E chega Jesus diante daquele homem deitado no seu leito e pergunta: olha, você quer ser curado? Ele olha e fala: eu quero, mas não tem ninguém que me ponha no tanque. Ora, Jesus estava do lado dele, o Senhor da cura, havia ressuscitado um em Caná da Galiléia, versículos antes desse registro. E olha que Jesus olha para aquele homem e faz essa pergunta, ao invés do olhar dele ir para Jesus, vai para o tanque.
que supostamente curava. E Jesus cura aquele homem, aquele dia era sábado. Jesus vai para o meio da multidão. Os fariseus chegam diante de Jesus e viram para ele e falam assim: para aí, o que é isso aqui? Você está trabalhando hoje, carregando teu leite? Que trabalho é esse? Porque carregar leite era um tipo de trabalho naquele tempo também. Por que você está trabalhando agora? Hoje é sábado, você tem que separar o sábado, não pode trabalhar no dia de sábado. E aí Jesus, os fariseus olham para ele, faz essa pergunta, eles falam: opa, para aí, eu não sei de nada não, teve um cara aí que me curou. Um sujeito, quem é que te curou? Não sei quem é, mas me curou. E aí Jesus, depois desse momento, encontra com ele e fala assim: olha, não peque mais, conserta a tua vida, viva para Deus, se converta dos seus maus caminhos, para não te acontecer coisa pior. O que ele faz? Naquele momento que ele ouve Jesus, ele pega e vai lá nos fariseus e fala assim: olha, descobri, agora sei quem é que me salvou, que me curou. Foi Jesus. Ele foi lá e falou para eu ser curado. Desse momento em diante, é deflagrada uma perseguição absurda contra Jesus. E é justamente nesse momento que começa Jesus a ser perseguido para ser preso, a partir desse testemunho desse homem que foi curado por Jesus. Bom amigo, né? Quanto mais conheço os homens, mais gosto dos meus cachorros. Talvez é esse sentimento que nós podemos ficar quando o homem faz isso. Só que esse texto está falando da realidade do coração humano. Algumas verdades sobre o ser humano. E a primeira verdade sobre o ser humano é que esse homem, como diz o versículo de 1 ao 5, o ser humano é sempre apegado a crendices místicas e humanas. Se tem uma verdade sobre todo ser humano, é aquilo que João Calvino disse no século XVI. O homem nasce com a chamada semen religionis, que é uma semente de religião. O homem é criador de religião. É impossível o ser humano viver sem religião. A história está aí e nos conta isso. O ser humano, ele faz religião por si só. Ele não precisa de um templo para fazer religião. Ele faz religião. Ele cria a sua religião por si só. Quando Jesus, por exemplo, ensina os seus discípulos a orar, ele fala assim: olha, quando vocês orarem, vocês vão orar assim. Você vai entrar no teu quarto, fechar a porta, e o teu pai que ouve em secreto vai te ouvir e vai te recompensar. Quando Jesus usa essa fala, ele usa essa fala a partir de um questionamento dos seus discípulos. E qual que era o questionamento? Os discípulos de João são ensinados a orar. E outras pessoas oram. A oração existe em toda religião. Toda religião tem suas preces, as suas orações. Todas as pessoas têm o seu jeito de se comunicar com entidades. A oração faz parte do ser humano, porque a religião faz parte do nosso coração. Nós sempre projetamos, por exemplo, ídolos, algumas coisas que nós vivemos em função daquilo, que seja trabalho, que seja filhos, que seja saúde, que seja bens, qualquer coisa, nós projetamos coisas e tentamos encontrar nessas coisas paz, alegria, satisfação, coisas que somente Deus pode trazer para nós. E nós projetamos dessas coisas, tentamos encontrar alegria. O dia que eu tiver isso, o dia que isso acontecer, e nós projetamos isso. Isso é uma espécie de religião. Isso é uma espécie de adoração. Eu adoro algo, um sonho, um objetivo e um plano, e vivo em função daquilo. Porque, afinal de contas, um ídolo é tudo aquilo que, tomando o lugar de Deus, usurpa a minha atenção e os meus esforços para trazer a mim alegria e satisfação plena. Então, se traz para mim, se Deus não é minha alegria e satisfação plena, eu busco naqueles sonhos, naqueles planos, naqueles objetivos que eu tenho de vida. E eu faço daquilo a minha religião, o sentido da minha vida. Religião é tudo aquilo que vem dar sentido para nós. Nesse ponto, e era isso que João Calvino estava querendo trazer. O ser humano, ele tem por si só uma volição natural de levá-lo a uma adoração, a adorar alguma coisa. E esse homem aqui estava no meio desse contexto de adoração também. E qual que era a crendice ali? Olha só no versículo de 1 ao 5. Acompanhe na sua Bíblia. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. Não se sabe qual festa.
É provável que fosse a chamada festa das trombetas deles nesse momento. E subiu Jesus para Jerusalém. Jesus foi a Jerusalém, saiu da Galileia e foi para Jerusalém. Ora, existe ali um poço das ovelhas. Existe ali, junto à porta das ovelhas, um poço chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes havia uma multidão de enfermos, coxos e paralíticos. E olha o verso 4. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que passava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um enfermo, havia 38 anos. O que está acontecendo? Qual que é a crendice que eles tinham ali? Existia um lugar em que eles olhavam para aquele lugar e por conta das suas águas que tinham um determinado tanque, que alguns diziam que eram águas termais ou medicinais, água avermelhada, e eles olhavam para aquelas águas que em um determinado momento se agitavam e eles falavam, olha, quem está agitando essa água é um anjo. Então, no momento que essa água for agitada, pessoas vão ser curadas. Se tem um anjo que vem, o primeiro que montar lá em cima será curado. Essa era a crença deles. Só que isso não encontra amparo na Escritura. O que está nos apresentando aqui não era alguma coisa, uma coisa que ocorria, mas era algumas crenças místicas daquela região. E a prova disso é que esse versículo 4, se você olhar na sua Bíblia, ele está em colchete. Ele não está livre, ele está um texto em colchetes. E por que ele foi colocado aí em colchetes? Justamente porque nos manuscritos mais antigos da Escritura, esse texto ele não era contemplado. E os copistas colocaram ele com a intenção de justificar o versículo 7, para dar a demonstração do que aquele homem estava fazendo ali. Quando diz assim, olha, respondeu-lhe o enfermo a Jesus, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. A explicação deles dos copistas, era registrar nesse verso 4 a razão pela qual ele estava lá, para fazer sentido a fala dele para Jesus. Não existia prova nenhuma de que alguém foi curado com aquelas águas, mas existia ali milhares e milhares de enfermos e pessoas que estavam com vários tipos de problemas e esperando uma água para ser curada. Jesus chega diante dele e ele não olha para Jesus, ele olha para a crendice dele. Ele olha para aquilo que para as mandingas espirituais e religiosas dele. O ser humano, ele naturalmente, ele se apega a crendices humanas. Por isso, e olhando para essa realidade, aí você se pergunta, afinal de contas, por que as pessoas são enganadas com semente, com água, com lenço? Por que as pessoas se enganam disso e dão tudo? Porque elas são apegadas a crendices humanas. Naturalmente, o foco é si mesmas, o foco é o momento que ela está vivendo. Como ela quer ser curada, como ela quer um carro novo, como ela quer a solução para os seus problemas, ela se apega a qualquer crendice. Ela se apega a qualquer profeta que aparece se dizendo enviado de Deus para trazer uma palavra diferente, e eles começam a se apegar a essas coisas. E deixa o aspecto racional da fé de lado, porque afinal de contas, o sujeito é homem de Deus, e como eu tenho a minha necessidade, como eu tenho os meus problemas, eu quero acreditar que isso vai dar certo. E quando nós olhamos para o nível Brasil, o Brasil é um dos países mais místicos do planeta, onde houve desde o seu surgimento, uma miscelânea de religiões e de crenças, e que faz o sujeito crer em tudo. A pessoa ela vai na igreja no domingo, no evangelho no domingo, passa na outra igreja na terça, na quarta ela vai em outra, na quinta ela vai em outra, no sábado pega o passe no outro lugar, no outro toma um chá, não sei das quantas, e vai indo. Faz uma boa obra para tentar se justificar diante de Deus, entra na campanha da igreja tal, e vive aquele monte de crendice. Mas evangélico é bom? Nada. Aprofundamento nas verdades de Jesus? Nada. Realidade do coração humano. Quando nós formos falar de Jesus para as pessoas, nós precisamos partir desse pressuposto. Que as pessoas todas
Elas naturalmente elas têm as suas crendices. E no Brasil, Jesus é mais uma crendice. Por isso que eu falei semana passada, você já chegou a evangelizar alguém, falar de Jesus para alguém, você chega nele e fala assim, olha, você precisa aceitar Jesus. Aí a pessoa fala, mas eu já aceitei, eu nunca neguei Jesus, Jesus é meu companheiro. Mas eu gosto de Jesus. No Brasil, dificilmente você vai encontrar alguém falando que não gosta de Jesus, que não quer saber de Jesus. Todo mundo é amigo de Jesus. Todo mundo acha que Jesus é um cara bacana, legal. Tem bons ensinamentos, pensou no outro, é um mestre, é um caboclo bom. No entanto, se propor a se entregar a ele, estou fora. A deixar ele dirigir a sua vida, estou fora. Eu dirijo a minha vida pelas minhas crenças, pelo que eu acho da vida, pelas minhas experiências. Eu acho que a vida é assim, então eu vou levar a minha vida assim. Eu creio dessa forma, eu nasci crendo assim. Tem 38 anos que eu estou enfermo, eu venho aqui para ser curado, estou esperando aqui nas minhas crendices. Nunca deu certo, mas eu estou aqui esperando. Uma verdade sobre o ser humano é que ele é sempre apegado às suas crendices. E ele estava ali, aquele homem, com todos os seus problemas, com todas as suas crenças e esperando qualquer coisa que pudesse curá-lo. Uma segunda verdade que esse texto nos mostra a respeito, ou sobre o ser humano, é que, devido a essas crendices humanas, o ser humano ele tem dificuldades para perceber Jesus. O excesso de crenças ofuscam o brilho de Jesus para nós. As crendices, as mandingas, ofusca o brilho de Jesus a nós. O nosso olhar, não que Jesus está brilhando menos, Jesus continua sendo a luz do mundo, mas o meu olhar está tapado pelas minhas crendices. Portanto, eu não aceito o que Jesus fala, o meu jeito de viver que está certo. Porque eu tenho minha crença, e essa crença está me ofuscando o brilho de uma vida mais profunda com Jesus. Eu posso ir muito mais além, mas a minha crendice, o meu jeito de viver. Olha o que diz o versículo 6 ao 9. Eu vou ler na edição NVI. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Uma pergunta extremamente retórica, óbvia. É óbvio que aquele homem queria ser curado. O que ele estava fazendo ali? É a mesma coisa, Jesus chega no cego, Cristo, mestre, Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, o que você quer que eu faça? Que eu veja. Jesus pergunta para ele, o que você quer? Você quer ser curado? Óbvio que sim. Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro entra antes de mim. Então, Jesus lhe disse, levanta-te, pega o teu leito e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Antes do finalzinho do versículo 9. A crendice dele, o fato dele acreditar que aquele poço ia fazer alguma coisa para ele, não atrapalhou o fato de ele olhar para Jesus e ver toda a beleza de um Jesus que não está disposto a apenas curar paralítico. O objetivo de Jesus não é ressuscitar mortos, como foi com o filho do oficial do rei. Não era esse o principal objetivo, a razão pela qual Jesus veio ao mundo. O objetivo pelo qual Jesus, ele vai lá e cura aquele homem daquela paralisia, não era esse o objetivo, mas Jesus cura. Jesus vai lá e dá esse sinal para aquele homem. E ao invés daquele homem se lançar aos pés de Jesus e dar glória a Deus, e eu queria que você olhasse paralelo a essa reação dele, como ele estava tão apegado às suas crendices, que nem percebeu quem era Jesus. Ele não teve como perceber quem é Jesus. Eu queria que você olhasse paralelo a isso, a reação do pai daquele menino que foi curado, o oficial do rei. Olha aí na sua Bíblia, no capítulo 4, versículo 49. Quando o oficial chega, rogou-lhe o oficial, Senhor,
desce antes que meu filho morra. Meu filho está lá no leito, está morrendo, estado terminal, Senhor, desce. Ele saiu no desespero atrás desse Jesus. E olha o que acontece. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Vai, o teu filho vive. Ele vai a Jesus, e Jesus olha para ele e fala, vai, o teu filho está vivo. E ele vai caminhando isso. O homem creu na palavra de Jesus. Isso não é contemplado lá com o paralítico. Só que olha o que vai acontecer de mais belo. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou ele. Qual foi a primeira palavra dele? Olha só. Ele está chegando na casa, os funcionários da casa chegou para ele e falou assim, olha, teu filho está vivo. Qual que foi a primeira fala dele? Ir lá se alegrar com o filho? Ah, meu filho vive. Seria o mais natural. Mas qual que foi a pergunta dele para o oficial? Olha só. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E informaram, ontem, na hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser precisamente a hora que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Creu ele e toda a sua casa. 2 milagres maravilhosos, sinais e maravilhas de Jesus expostas, 2 reações contraditórias. Percebeu quem era Jesus, quis saber mais sobre Jesus, se era a hora mesmo que aquele Jesus havia dito, e o outro indiferente, e o outro sem perceber, devido às crenças dele, ele teve dificuldade para perceber Jesus, perceber quem é Jesus. Quando eu olho para a nossa vida, eu preciso fazer uma avaliação nossa, e você precisa fazer essa avaliação sempre. Você tem certeza de quem é Jesus? Você percebe a beleza de Jesus? Você se encanta pela doçura de Jesus? Pelos confrontos que ele traz ao teu coração, no evangelho dele? Você se sente desafiado e encorajado a tomar novas atitudes? Ir em direção a esse Deus de amor, justo, reto, bom, doce, misericordioso, compassivo. Você sente desejo de aproximar-se desse Jesus? A menos que você perceba a beleza dele, você jamais quererá saber dele. Se você não quer se aprofundar nele, você ainda não entendeu a beleza dele. Você ainda não percebeu quem é ele. Por isso é importante, por isso que o nosso chamado não é apenas passar para crente e mudar a nossa agenda de domingo à noite, ou de quarta-feira num pequeno grupo, ou de escola bíblica num domingo pela manhã. A proposta do evangelho para nós é mudar a nossa visão, o nosso jeito de enxergar. E a primeira mudança que o evangelho promove em nós, em termos de visão, é a respeito de Jesus e de quem é ele. Se Jesus for para você apenas mais um cara legal, apenas mais uma oportunidade, apenas mais uma porta, certamente esse Jesus não é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus do evangelho. Se Jesus é apenas mais uma porta, você não entendeu quem é Jesus ainda à luz do evangelho. Ele é a única. Ele é o único Deus. Ele é a sua única fonte de vida. A menos que você perceba isso, você não vai entender qual que é o evangelho. E não tem mágica que pastor nenhum possa fazer para você poder compreender isso, a não ser que o Espírito Santo promova isso. Certa vez um pastor, ele perguntou ele estava há algum tempo na sua congregação, e existia um casal
lá na igreja, nessa igreja, que tinha vários problemas o casal. Esse casal depois eles se separam e o homem, o marido, era um empresário bem-sucedido na cidade. Começou a caminhar na igreja. Ouviram as palavras de muito confronto à luz do evangelho ao seu coração. E certo dia, o pastor acompanhando ele, tentando alinhar o evangelho no coração dele, o pastor chegou diante dele e falou assim, aí ele chegou diante do pastor e disse assim, o pastor, eu entendi o que é o evangelho, mas não faz sentido para mim. Eu entendi o que o senhor está dizendo, mas isso não mexe no meu coração. Qual que é a resposta do pastor diante disso? Foi uma, que o Espírito Santo tenha misericórdia de você e te convença um dia disso. É o que eu tenho para dizer para você. Se você olha para todas as verdades de Jesus e isso não faz sentido, que o Senhor tenha misericórdia da tua vida. E que o Espírito Santo se revele a você. E não deixe você morrer sem reconhecer isso. Que o Espírito Santo de Deus possa convencer você da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. E assim, sendo disso, perceber quem é Jesus e a sua justiça aplicada a nós. A menos que você perceba pelo Espírito Santo quem é Jesus, você não vai compreender o Evangelho. Não importa se você é crente há muito tempo. Você é membro da igreja há muito tempo. A beleza de Jesus não se encontra na placa da nossa denominação. A beleza de Jesus não se encontra nas pessoas por si só, a menos que essas pessoas brilhem à luz de Jesus. Segunda verdade sobre o ser humano é que, devido às suas crendices, o ser humano tem dificuldade de perceber quem é Jesus. Desapegue das suas crendices. Queira conhecer Jesus, saber quem é Jesus. Se aprofundar no estudo das palavras de Jesus. A terceira verdade sobre o ser humano é que, mesmo se esse ser humano perceber quem é Jesus, como foi com aquele homem que eu acabei de contar, e com esse sujeito aqui, porque o que acontece? Chega um momento que ele percebe quem era Jesus. Opa, agora eu sei quem é Jesus, ele que me curou. Qual que foi a atitude dele? Entregar Jesus para os fariseus. Primeira oportunidade que ele teve, ele entregou Jesus para a forca. Ele entregou Jesus para os seus perseguidores. É o que vai nos dizer esses versos 10 ao 15. Olha aí na sua Bíblia. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que lhe havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Olha só que cenário. Aquele homem, no momento que percebe quem é Jesus, ele continua indiferente com a pessoa de Jesus. Essa é uma realidade natural no ser humano. Mesmo percebendo quem é Jesus, na maioria das vezes, o ser humano fica e continua indiferente com a pessoa de Jesus. Era isso que estava acontecendo, ou seja, ele, ao acusar aquele que o curou, ele tenta evitar dificuldades com a autoridade. O que ele não queria no versículo 10 e 11? Problema com as autoridades. Ele estava carregando o leito, e se ele fosse condenado a estar carregando o leito, ele teria problema. Então o que ele faz? Foi Jesus que me curou. Se vocês querem resolver alguma coisa, resolva com ele. O problema é dele. Estou nem aí se vai matar, se vai bater nele. Eu estou curado. Peguei minha benção. Estou fora dele.
Não quero saber dele. Eu estou com a minha bênção aqui, estou andando, não vem me trazer problema para mim, não. Hoje é sábado, eu sei, estou carregando aqui meu leito, mas quem me curou que fez isso aqui comigo? Ele que mandou carregar isso aqui, eu sou empregado dele. Então o problema vai lá ter com ele. Então ele queria evitar problemas com as autoridades. Ele percebe quem é Jesus, mas os ídolos do coração dele, manter boa reputação ou não ter problema, interfere na forma como ele tem que agir em relação a esse Jesus. E ele é indiferente com a pessoa de Jesus. Ele é tão insensível que nem descobriu o nome do benfeitor. Ele é tão diferente que nem sabia o nome. Ele queria saber que ele tinha que ser curado. Não sei quem vai trazer essa bênção aqui para mim, eu quero ser. Não sei se é por meio do apóstolo tal, do pastor tal, não tem nada, não pregou o evangelho. Uma pessoa chegou em mim e falou assim uma vez, né? Faz tempo isso. Nossa, passou o culto lá foi uma bênção, né? Que texto que pregou? Eu falo, não lembro o que pregou, mas foi bom, foi bênção. Não teve Bíblia, não teve pregação. Não teve uma pregação, mas foi bom. Teve muita gente que cantou, teve uma apresentação de teatro, teve uma apresentação de um irmão que orava lá em línguas e falava alto, e profetizava e falava assim. Foi bom demais. Mas não teve pregação. Não, teve não. O que importa é que eu me senti bem. Se eu me sentir bem, está tudo certo. E qual que é os sinais que nós vemos nos últimos tempos? Os falsos profetas se deliciando disso. Quando Jesus fala lá assim que onde está a carniça, ali se ajuntam os abutres, ele está falando justamente dos falsos profetas e os seus seguidores, que não querem saber do evangelho, são carniças. E os abutres estão prontos para comer ali, daquilo que estão oferecendo. Fazendo de tudo para ganhar. E o que eles usam? Justamente o desejo do homem. Eles não estão nem aí para Deus. Eles querem a bênção de Deus, mas não querem compromisso nenhum com Deus da bênção. Se é Jesus que vai me dar a cura, beleza, sou amigo dele. Se é Jesus que vai me proteger do coronavírus, beleza, eu quero seguir esse Jesus. Se é Jesus que não vai me deixar quebrar financeiramente no momento da crise, moço, eu quero esse Jesus. Mas agora aquele Jesus que vira para mim e fala assim: se você quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse eu não gosto muito, não. Esse dói um pouquinho, né? Esse aí me exige algumas coisas que eu não estou disposto. Eu saio triste para o lado, como o jovem rico saiu triste, porque me exigiu coisas que eu não quero. Eu não estou disposto a fazer isso. E Jesus não queria nada de dinheiro dele. Jesus não pediu para ele, não estava importando com ele. Jesus, a literalidade do texto ali não era que Jesus falava para ele, olha, vai lá e vende tudo que tem, dê aos pobres. Não era para literalmente ele fazer aquilo. Jesus só queria mostrar para ele onde estava o coração dele. E ele não se deu conta de onde estava o coração. Ele se entristeceu, mas permaneceu indiferente com as palavras de Jesus. Aquele homem estava assim. Uma vez que ele fica sabendo quem era Jesus, o que ele faz? Vai lá e denuncia ele, versículo 14 e 15. Ficou sabendo quem era Jesus, beleza, e ele que foi, ele que me curou, vai lá e prenda ele. A culpa é dele. Que aplicações nós teremos para nós, e nós temos para nós nesse texto? Eu queria que você saísse daqui com algumas decisões para a sua vida. A primeira delas é que você precisa entender que ter boas intenções religiosas, preste atenção nisso. Aquele homem não estava mal intencionado. Mas a boa intenção, de boa intenção, até tem um ditado, né? De boa intenção o inferno está cheio. Boas intenções religiosas não são suficientes. E tê-las não sobrepõe o fato de que eu tenho que confiar inteiramente na pessoa de Jesus. Eu preciso confiar inteiramente na pessoa de Jesus. Ter boas intenções religiosas, mas não confiar inteiramente na pessoa de Jesus, jamais levará você a trilhar o verdadeiro caminho de Deus. Jamais. Você tem boas intenções.
Ninguém tem más intenções quando recorre a uma religião. Ninguém. Ele quer se dar bem. Ele quer resolver os seus problemas. Ele foi criado ali, tem boas intenções de ficar ali. Mas ter boas intenções não é suficiente. Ter boas intenções não resolve. Segundo, por mais que você tenha sinceridade do que acredita, a sua fé precisa ser dirigida à pessoa de Jesus e apenas em Jesus. Se existe alguma outra coisa que está concorrendo com Jesus na sua vida, que sejam mandingas, religiosidades antigas, crenças, você precisa tirar tudo isso. Se você está adorando mais os seus filhos, o seu corpo, o seu dinheiro, as suas coisas, o seu trabalho, os seus sonhos, isso está concorrendo com Jesus para você. Tudo isso são coisas boas, só que tudo isso é supérfluo quando comparado à pessoa de Jesus. Você precisa olhar para Jesus e ter uma fé totalmente dirigida a Ele. Total. Não é olhar para Jesus, mas também está de olho no poço. É olhar para Jesus e só Jesus. E por fim, se envolva com essa pessoa. Uma vez que você olha para ele, se envolva com a pessoa de Jesus, tomando a decisão de conhecê-lo mesmo, e não apenas querendo que ele abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, proteja os seus do coronavírus, da quebra financeira ou qualquer outro tipo de tribulação. É preciso se entregar totalmente a Jesus. Você precisa se entregar todo a Jesus. Você precisa olhar para Ele, Senhor, toma toda a minha vida, todo o meu ser. Toma, Senhor. Não é compartimentos, é a casa inteira. Não tem cômodos que o Senhor não entra. A minha casa toda, a minha vida inteira é tua. Você precisa se entregar totalmente a Jesus. E se você tem sentido esse desejo no teu coração de se entregar a Jesus, saiba que esse desejo provém dele mesmo, com o Espírito dele em você. Ele está movendo o teu coração. E é justamente você que ele está chamando. É justamente você que ele está chamando para ser discípulo dele. Ele está te chamando a isso. E não são todos que entrarão por esse caminho. Não são. Ele está te chamando para um doce, vivo e santo caminho com ele. Não são todos que vão entrar por esse caminho. Porque não são todos que o Pai quis revelar a beleza do seu filho. Ele te olhou e aprove ele, na misericórdia dele, mover o teu coração. Fazer com que você entenda um dia da sua vida, ou está entendendo que hoje, a partir de hoje da sua vida, ou desses dias, não é suficiente para você o que você está vivendo. A vida não está satisfazendo. Hoje pela manhã eu disse, um encontro com Jesus é mais ou menos assim. Chega um dia que a vida não faz mais sentido. Que os sonhos não são suficientes. Você teve tudo na vida que você quis, e tem outras coisas que ainda não teve, mas não é suficiente. Chega um tempo que não dá. Não casa tudo. Parece que falta alguma coisa. Isso é porque você está tendo a percepção que todo ser humano tem um vazio no seu coração que só pode ser preenchido por Jesus. Religião nenhuma vai poder. Costumes religiosos nenhum poderá fazer isso. Somente Jesus. Somente Jesus pode preencher o vazio que tem no seu coração. E que muitas vezes você tentou preencher esse vazio com coisas, com bens, com psicologias positivas, com status lindos e maravilhosos, buscando alegria e satisfação em curtidas, buscando alegria e satisfação na aprovação por parte de outras pessoas. Tudo isso